Os mistérios rosacruzes. Vida e morte. Auxiliares invisíveis e médiuns. Capítulo 5. Há duas classes de pessoas no mundo. Numa classe, o corpo denso e o corpo vital se acham tão fortemente unidos que os éteres não podem ser extraídos em circunstância alguma, permanecendo sempre o corpo vital com o corpo denso em todas as condições, desde o nascimento até a morte. Tais pessoas são insensíveis a qualquer manifestação suprassensível da visão ou audição e, por isso, são céticas, não acreditando que exista algo além daquilo que elas podem perceber. Há outra classe de pessoas nas quais a conexão entre os corpos denso e vital é mais ou menos frouxa, de forma que o éter dos seus corpos vitais vibra com maior intensidade do que nas pessoas da classe anterior. As pessoas desta segunda classe são então sensíveis, em maior ou menor grau, ao mundo espiritual. Podemos dividir novamente esta classe de sensitivos. Alguns são caracteres débeis, dominados pela vontade de outros de uma forma negativa, tais como os médiuns, quando são presas de espíritos desencarnados, desejosos de obter um corpo físico depois que perderam o seu próprio corpo. Outra classe de sensitivos é a de personalidades fortes positivas, que agem unicamente por seu foro íntimo, de acordo com a própria vontade. Essas personalidades podem desenvolver-se em clarividentes positivos e serem os seus próprios senhores, em vez de ser escravos de um espírito desencarnado. De alguns sensitivos de ambas as partes, é possível extrair parte do éter que forma o corpo vital. Quando um espírito desencarnado controla um indivíduo desta natureza, desenvolve-o como médium materializador. O homem que é capaz de extrair o seu próprio corpo vital por um ato de vontade, converte-se num cidadão de dois mundos, independente e livre. Estes são os chamados auxiliares invisíveis. Há outras condições anormais nas quais o corpo vital é separado, total e parcialmente, do corpo denso, como por exemplo, quando colocamos uma perna em posição incômoda, de modo a impedir a circulação do sangue. Então podemos ver a perna etérica pendurada por baixo da perna física, como uma meia. Quando a circulação se restabelece e a perna etérica procura entrar em seu lugar, notamos uma intensa sensação de formigamento, devido ao fato de que as pequenas correntes de força que todos os átomos irradiam através do éter tentam interpenetrar as moléculas da perna e estimulá-las novamente à vibração. Quando uma pessoa está se afogando, o corpo vital também se separa do corpo denso, e a dolorosa e intensa sensação de formigamento causada pela revivificação também é devida à mesma causa. Quando estamos em estado de vigília, continuando o nosso trabalho no mundo físico, o corpo de desejos e a mente interpenetram tanto o corpo denso como o corpo vital, estabelecendo-se uma luta constante entre a natureza de desejos e o corpo vital. Este último está continuamente ocupado na construção do organismo humano, enquanto os impulsos do corpo de desejo tendem a cansar e desgastar os tecidos físicos. No decorrer do dia, o corpo vital vai perdendo gradualmente terreno ante as investidas do corpo de desejo. Pouco a pouco, acumulam-se venenos da deteriorização, e o fluxo da força vital torna-se cada vez mais débil, até que finalmente é incapaz de mover os músculos. Então o corpo se sente pesado e exausto. Por fim, o corpo vital sofre um colapso, por assim dizer. Os diminutos raios de forças que penetram cada átomo parecem se encontrarem, e o ego é impelido a abandonar o corpo para as forças restauradoras do sono. Quando um edifício danificado tem de ser restaurado e reparado, os moradores devem mudar-se para permitir que os operários tenham livre o campo de ação. O mesmo ocorre quando o veículo de um espírito se torna inútil para o seu uso ulterior. Portanto, o espírito deve retirar-se dele.
Como foi o corpo de desejos que produziu os danos, é lógico concluir-se que ele também deve se retirar. Todas as noites, quando o nosso corpo fica cansado, os veículos superiores se retiram, permanecendo na cama unicamente o corpo físico e o corpo vital. Começa então o processo de restauração, que dura mais ou menos tempo, de acordo com as circunstâncias. Às vezes, porém, o predomínio do corpo de desejo sobre os veículos mais densos é tão forte que ele se recusa a abandoná-los. Ficou tão interessado nos acontecimentos do dia que continua ruminando sobre ele depois do colapso do corpo físico, retirando-se só parcialmente do veículo. Nesse caso, ele pode transmitir visões e sons do mundo dos desejos ao cérebro. Mas como as ligações dessas condições estão naturalmente desajustadas, resultam daí os sonhos mais confusos. Além disso, como o corpo de desejos compele a ação, o corpo físico mostra-se disposto a se mover e a se agitar quando o corpo de desejos não se retirou completamente, resultando daí os sonos inquietos, que geralmente acompanham os sonos de natureza confusa. É verdade que em certas ocasiões os sonhos são proféticos e se realizam, mas tais sonhos surgem somente depois de uma completa retirada do corpo de desejo. Nas circunstâncias em que o espírito talvez tenha visto algum perigo que se possa realizar, este fato se imprime no cérebro no momento de despertar. Também pode suceder que o espírito dê um voo de alma e se esqueça de realizar o trabalho de restauração. Então o corpo não estará em condições de ser reocupado pela manhã, e assim continuará adormecido. O espírito pode ficar próximo durante vários dias e até semanas, antes de penetrar novamente no seu corpo físico e se enquadrar na rotina normal, na alternância entre a vigília e o sono. Essa condição é chamada de transe. E o espírito, ao regressar, pode se lembrar de tudo que viu e ouviu nos planos suprafísicos, ou esquecê-lo, conforme o seu estado de desenvolvimento e a profundidade da condição de transe. Quando o transe é muito leve, o espírito geralmente está presente no quarto, onde o corpo descansa durante todo esse tempo, e ao retornar ao seu corpo, pode contar a seus familiares tudo o que eles disseram e fizeram enquanto seu corpo permanecia inconsciente. Quando o transe é mais profundo, o espírito que retorna não terá consciência do que aconteceu com seu corpo, mas em compensação pode se lembrar de experiências no mundo invisível. Faz alguns anos, uma menina chamada Florence Benedetti, de Kankakee, estado de Illinois, caiu num transe semelhante. A menina voltava ao seu corpo depois de alguns dias, porém permanecia nele apenas algumas horas de cada vez, e o transe total durou cerca de 3 semanas. Durante as voltas ao corpo, ela dizia aos parentes que em sua ausência parecia que ela estava no lugar habitado por todas as pessoas que haviam morrido, mas afirmava que nenhuma delas falava em ter morrido e nenhuma parecia estar ciente da própria morte. Entre as pessoas que via estava um maquinista de trem que morrera num acidente. Seu corpo havia sido mutilado num acidente que lhe causou a morte. A menina via-o sem os braços e com lesões na cabeça. Tudo isto estava de acordo com os fatos observados pelos investigadores místicos. As pessoas mortas em acidentes ficam num estado em que saíram deles, até que aprendam que poderão obter um novo braço ou perna, com o simples desejo de tornarem a ter o corpo perfeito, pois a matéria de desejos é modelada fácil e rapidamente pelo pensamento. A morte. Depois de um tempo mais ou menos longo, chega na vida de cada indivíduo o momento no qual as experiências que o espírito pode adquirir em seu ambiente atual ficam esgotadas e a vida termina com a morte. Essa morte pode ocorrer de repente, sem ser esperada,
como por exemplo devido a um terremoto no campo de batalha ou por um acidente, como costumamos dizer. Mas na realidade, a morte nunca é acidental ou imprevista pelas forças superiores. Nenhum pássaro cai ao solo sem que se manifeste a vontade divina. Durante a vida, podem aparecer desvios no caminho. A linha principal da vida continua para frente e o desvio do caminho leva ao que podemos chamar de beco sem saída. Se o homem tomar este caminho desviado, sua vida em breve terminará com a morte. Estamos nesta vida com a finalidade de obter experiências e cada vida tem algum fruto para ser colhido. Se organizarmos nossa vida de modo tal que possamos ganhar todo o conhecimento que nos foi determinado, continuaremos vivendo e constantemente chegará-nos-ão oportunidades de várias espécies. Mas se desprezarmos e nos deixarmos levar por caminhos que não forem coerentes com o nosso desenvolvimento individual, seria um desperdício de tempo mantermos-nos em semelhante ambiente. Portanto, os grandes sábios e seres que estão por trás do cenário da evolução fazem com que a nossa vida termine, para que possamos ter um novo começo numa esfera diferente de influência. A lei da conservação da energia não está limitada ao mundo físico, mas também nos planos espirituais. Não há nada na vida, coisa alguma, que não tenha um propósito definido. Fazemos mal em nos rebelar contra as circunstâncias, não importa quão desagradáveis sejam. Pelo contrário, deveríamos nos esforçar por aprender as lições nelas contidas, para que possamos viver uma vida longa e útil. Alguém poderá objetar: Você é inconsequente nos seus ensinos. Diz que realmente a morte não existe, que passamos a uma existência mais brilhante e que temos de aprender outras lições lá, numa esfera diferente de utilidade. Por que então devemos nos esforçar para viver aqui uma vida mais longa? É certo que podemos fazer tais afirmações, e elas são perfeitamente coerentes com tudo o que dissemos. Mas há lições que devem ser aprendidas aqui, que não devem ser aprendidas nos outros mundos, e temos de educar nosso corpo físico através dos anos inábeis da infância e do período ardente e impulsivo da juventude, até chegar à maturidade, antes que este veículo se torne verdadeiramente útil para o uso espiritual. Por essa razão, e quanto mais tempos vivemos depois de alcançar a maturidade, quando começamos a considerar o lado sério da vida e começamos realmente a aprender as lições que determinarão o crescimento da nossa alma, quanto mais experiências conseguimos juntar, mais rica e proveitosa será a colheita. Depois, numa existência posterior, estaremos muito mais avançados e capazes de empreender tarefas que seriam impossíveis com uma vida mais curta e de atividades mais reduzidas. Além disso, é muito doloroso para o homem morrer na juventude, com esposas e filhos jovens a quem ele ama, com ambições de grandeza por satisfazer, com uma porção de amigos à sua volta e com o interesse todo concentrado no plano material da existência. É muito triste para uma mulher com o coração apegado ao lar e aos filhinhos a quem ela deu à luz, abandoná-los sem que haja alguém que possa cuidar deles. Saber que terão de lutar sozinhos durante os anos da infância, quando são necessários os seus ternos cuidados, ou até mesmo vê-los sofrer abusos sentindo-se incapaz de intervir, apesar de seu coração continuar sangrando de dor tão abundantemente como se estivesse na vida terrestre. Todas estas coisas são tristes e farão o espírito apegar-se à terra por um tempo maior do que o comum, impossibilitando assim de colher as experiências que deveriam ser alcançadas fora do plano físico. E tudo isto, acrescido às outras razões já mencionadas, faz desejável viver uma vida longa antes de passar para o além. A diferença entre os que passaram para o além em idade avançada e amadurecidos e os que abandonaram a terra na primavera da vida
pode ser ilustrada pela forma com que o caroço de uma fruta adere à polpa enquanto está verde. É preciso um grande esforço para extrair o caroço de um pêssego verde. A intensidade com que ele adere à fruta é tal que pedaços da polpa ficam presos ao caroço quando ele é extraído à força. Assim também o espírito se aferra à carne na metade da vida, e parte do seu interesse material permanece e o prende à terra depois da morte. De outro modo, quando a vida foi intensamente vivida, quando o espírito teve tempo de satisfazer suas ambições ou comprovar sua futilidade, quando os deveres da vida foram cumpridos e a satisfação se estampa na fisionomia de um homem ou de uma mulher em idade avançada, ou quando a vida foi desperdiçada e os remorsos da consciência surtiram seu efeito, indicando-lhe os erros cometidos, quando o espírito aprendeu realmente as lições da vida, como deve acontecer ao se chegar à velhice, então pode ser comparado à semente da fruta madura que salta fora, sem um vestígio de polpa aderido nela, no momento em que é aberta. Assim, repetimos que, embora esteja reservada uma existência mais brilhante para aqueles que viveram bem, é sempre melhor viver uma vida longa e da maneira mais intensa que possível. Sustentamos que, não importa quais sejam as circunstâncias da morte de uma pessoa, ela nunca é acidental, ou foi causada por suas próprias negligências em aproveitar as ocasiões de desenvolvimento, ou pelo contrário, porque a vida foi aproveitada até seu limite possível. Há uma exceção a essa regra, devido ao fato de que o homem exerce sua divina prerrogativa de interferência. Se vivermos de acordo com o esquema que nos foi traçado, se assimilamos todas as experiências que nos foram designadas pelas forças criadoras para o nosso desenvolvimento, viveremos até o limite final. Mas geralmente, nós mesmos encurtamos a nossa vida por não aproveitarmos as oportunidades, ocorrendo também que outros homens podem encurtar nossa existência e fazê-la terminar de repente no momento em que se produz o que chamamos acidente. E os agentes divinos, valendo-se disso, terminam nossa vida aqui. Em outras palavras, os assassinatos ou acidentes fatais originados pela imprudência humana são, na realidade, os únicos finais de vida que não foram planejados pelos guias invisíveis da humanidade. Ninguém é impelido a assassinar ou a fazer qualquer mal, pois se assim fosse, não viria a ele uma retribuição justa dos seus atos. Também há casos em que uma pessoa vive de maneira tão boa e proveitosa para si e para os outros que verá seus dias aumentados além do limite estabelecido, da mesma forma como poderão ser reduzidos pelas negligências. Mas tais casos são raros, constituindo-se verdadeiras exceções, quando a morte não é repentina, como no caso dos acidentes, mas ocorre em casa como consequência de uma enfermidade silenciosa e pacificamente. As pessoas moribundas sentem geralmente que cai sobre elas um véu de grande obscuridade momentos antes do término da vida. Muitos saem do corpo nestas condições e não voltam a ver a luz até que entrem nos planos suprafísicos. Mas existem outros casos nos quais as trevas se desfazem antes da saída definitiva do corpo. Então a pessoa moribunda vê ambos os mundos ao mesmo tempo, estando consciente da presença dos amigos, tanto mortos como vivos. Em tais condições, acontece frequentemente que uma mãe vê alguns dos seus filhos que faleceram antes e pode exclamar alegremente: "Oh, aqui está Joãozinho aos pés da cama, mas não é que ele cresceu?" Os familiares vivos podem ficar admirados ou embaraçados, pensando que a mãe está sofrendo de alucinações, quando na realidade ela tem uma visão mais clara do que eles. Ela está vendo aqueles que passaram além do véu e que vieram para lhe dar as boas-vindas e ajudá-la a dar os primeiros passos no novo mundo em que está penetrando. Cada ser humano é um indivíduo separado de todos os demais, e como as experiências da vida de cada um diferem das dos outros no intervalo que vai do berço ao túmulo,
Assim podemos logicamente concluir que as experiências de cada espírito diferem das de qualquer outro quando cruza as portas do nascimento ou da morte. A seguir, relatamos a comunicação dada como mensagem espiritual pelo famoso professor James de Harvard no Templo Espírita de Boston, na qual descreve as sensações que experimentou ao passar pelas portas da morte. Não podemos atestar sua autenticidade, já que não investigamos o assunto pessoalmente. O professor James havia prometido comunicar-se com seus amigos depois da morte, e todos os investigadores psíquicos estavam e ainda estão alertas, esperando receber uma comunicação dele. Diversos médiums disseram que o professor James se comunicava por intermédio deles, mas a mais notável comunicação foi a apresentação pelo Templo Espírita de Boston, e foi a seguinte: se isso é morte, somente cair adormecido para despertar na manhã seguinte e ver que tudo vai bem. Eu não estou morto, apenas ressuscitei. Só sei que senti um grande abalo em todo o meu sistema, como se um nó fortemente apertado fosse arrebentado violentamente. Por um momento fiquei atordoado e perdi a consciência. Quando voltei a mim, estava de pé ao lado do meu corpo físico que tão bem e fielmente me servia. Dizer que fiquei surpreso não indicaria adequadamente a sensação que envolveu todo o meu ser. E então compreendi que alguma mudança maravilhosa se havia operado. De repente, tornei-me consciente de que meu corpo estava rodeado por muitos dos meus amigos, e um desejo invencível de falar-lhes e tocá-los se apoderou de mim para fazer-lhes saber que ainda eu vivia. Aproximando-me um pouco mais deles e daquilo que se parecia tanto comigo e ao mesmo tempo não era eu mesmo, estendi a minha mão para frente e toquei-os, mas eles não me perceberam. Então o significado total da grande mudança que se produzira tornou-se evidente aos meus sentidos novamente despertados. Compreendi então que uma barreira intransponível me separava dos seres queridos na Terra e que essa grande mudança que se havia operado era certamente a morte. Uma sensação de tristeza e um desejo de descanso apoderaram-se de mim. Pareceu-me ser transportado pelo espaço e perdi a consciência para despertar num país tão diferente e ao mesmo tempo tão parecido com aquele que há pouco deixara para trás. Não me foi possível analisar minhas sensações quando voltei a recuperar a consciência, mas compreendi que, embora morto, eu ainda vivia. Quando pela primeira vez tornei-me consciente do meu novo ambiente, repousava num belíssimo parque e via como nunca antes o havia observado, o que significava estar em paz comigo mesmo e com todo o mundo. Sei que somente com a maior dificuldade serei capaz de expressar a vocês as minhas sensações quando percebi plenamente que havia despertado para uma nova vida. Tudo estava em silêncio. Nada alterava essa quietude. A escuridão me rodeava. Parecia que eu estava envolto por uma densa neblina, além do qual o meu olhar não penetrava. Logo mais percebi um fraco despertar de luz, que lentamente se aproximou de mim. E então, para minha surpresa e alegria, distingui a face daquele que fora minha estrela guia nos primeiros dias da minha vida terrena. Um dos espetáculos mais tristes que o vidente pode presenciar ao lado da cama de um moribundo é frequentemente os das torturas a que submetemos nossos amigos em vias de morrer, devido à nossa ignorância acerca do modo adequado de tratá-los em tais condições. Temos uma ciência de nascer. Obstetras especializaram-se durante muitos anos em sua profissão e desenvolveram uma extraordinária perícia na assistência ao pequeno forasteiro em sua entrada neste mundo. Temos também enfermeiras especializadas que assistem à mãe e ao filho, e mentes esclarecidas estão empenhadas em tornar o parto mais fácil e menos doloroso.
Nenhum trabalho ou esforço são poupados no intuito de beneficiar alguém que ainda não vimos. Mas quando um amigo de toda a vida, uma pessoa que serviu o próximo bem e nobremente por meio de sua profissão, seja na sociedade ou na igreja, está para deixar o cenário da sua atividade para ingressar num outro campo de ação, quando uma mulher que trabalhou com um propósito não menos elevado, criando a sua família e desempenhando assim o seu papel na vida, tem que deixar o lar e a família, quando alguém que amamos toda a nossa vida chegou ao momento de despedir-se de nós e dar-nos o seu último adeus, então ficamos parados, sem saber absolutamente como ajudá-lo. Talvez façamos exatamente aquilo que é mais prejudicial para o bem-estar e a conveniência do ser que parte. Não haverá forma de tortura mais comumente infligida aos que morrem do que a que é causada quando lhes aplicamos estimulantes. Essas drogas têm o efeito de atrair o espírito que está se retirando, forçando-o a voltar novamente para dentro do seu corpo com a força de uma catapulta para nele permanecer e sofrer por mais algum tempo. Os investigadores das condições do além têm recebido muitas queixas desses tratamentos. Quando se vê que a morte é inevitável, não deixamos que o nosso desejo egoísta obrigue o espírito do ser querido que está de partida a permanecer um pouco mais ao nosso lado, mediante a aplicação de semelhantes torturas. A câmara mortuária deveria ser um lugar da mais absoluta quietude, de paz e de oração, porque desde aquele momento, e durante os 3 dias e meio depois de exalar o último suspiro, o espírito está passando o seu Getsemane e necessita de todo o auxílio que se possa prestar. O valor da vida que acaba de passar depende grandemente das condições que prevaleçam em torno do corpo. Sim, até as condições da sua vida futura serão afetadas pela nossa atitude durante esses momentos. De modo que se alguma vez fomos os defensores da vida dos nossos irmãos neste mundo, 1000 vezes o devemos ser na hora da sua morte. As autópsias, o embalsamento e a cremação realizados no período mencionado não só perturbam mentalmente o espírito que se vai, como podem até mesmo causar certa quantidade de dor, porque ainda subsiste uma ligeira conexão entre ele e o veículo abandonado. Se as leis sanitárias julgarem necessária alguma providência para evitar a decomposição do corpo enquanto o conservamos durante o período em que precede a cremação, o corpo pode ser encerrado numa urna com gelo até que passe esse período de 3 dias e meio. Depois desse lapso de tempo, o espírito não sofrerá mais, não importa o que ocorra ao seu corpo. O panorama da vida passada. Não importa quanto tempo possamos evitar que um espírito parta da terra, virá finalmente o momento em que não haverá estimulante que possa retê-lo, e o último alento será exalado. Então o cordão prateado de que fala a Bíblia, que une os veículos superiores aos inferiores, se rompe no coração, causando a paralisação desse órgão. Essa ruptura liberta o corpo vital, fazendo com que este, junto com o corpo de desejo e a mente, flutuem sobre o corpo visível de 1 a 3 dias e meio, período em que o espírito está ocupado em rever a sua vida passada. Este momento é de extrema importância na sua vida pós-mortem. Dessa revisão depende toda a sua experiência, desde a morte até o seu novo nascimento. O estudante poderia perguntar: como podemos reviver a nossa vida passada, desde o berço até o túmulo, se não lembramos o que fizemos há 1 mês? Para formar uma base adequada da nossa vida futura, essa revisão deve ser exata, mas nem a memória mais fiel é perfeita. Quando compreendemos a diferença que existe entre a memória consciente e a subconsciente e o modo como esta última age, essa dificuldade dissipa-se-á. Essa diferença e a maneira pela qual a memória subconsciente registra fielmente as experiências de nossa vida será mais bem compreendida pela seguinte comparação.
Quando vamos a um campo e contemplamos uma paisagem que nos rodeia, as vibrações do éter trazem-nos uma imagem de tudo que estiver dentro do alcance da nossa visão. Não obstante, é tão triste como verdadeiro que temos olhos, mas não vemos, como disse o Salvador. Essas vibrações ferem a retina dos nossos olhos até os seus mínimos detalhes, mas, regra em geral, não penetram em nossa consciência e, consequentemente, não são lembradas. Mesmo as impressões mais fortes empalidecem com o decorrer do tempo, de modo que não podemos relembrá-las à vontade, quando se acham armazenadas em nossa memória consciente. Quando um fotógrafo vai ao campo com sua máquina fotográfica, o resultado que obtém é muito diferente. As vibrações etéricas emanadas de todas as coisas que sua máquina focaliza transmitem para a placa sensível uma impressão do panorama exata até nos seus mínimos detalhes. E observe-se bem isto: esta imagem verdadeira e completa não depende absolutamente daquilo que o fotógrafo tenha observado ou não. Todo o panorama ficará gravado na película sensível e poderá ser reproduzido se observarem as regras relativas à fotografia. Assim acontece com a memória subconsciente, que é gerada automaticamente por cada um de nós durante todos os instantes da nossa vida, independentemente da nossa vontade, da seguinte maneira: desde a primeira respiração que inalamos ao nascer até o último alento ao morrer, inspiramos ar que é carregado com as imagens do nosso ambiente. E o mesmo éter que leva a imagem para a retina do nosso olho é inalado pelos nossos pulmões e, através dele, entra em nosso sangue. Deste modo, e a seu tempo, alcança o coração. No ventríloco esquerdo deste órgão, próximo ao ápice, há um diminuto átomo extremamente sensível que permanece no corpo durante toda a vida. Neste aspecto, ele difere de todos os outros átomos, que são continuamente substituídos, porque se trata de uma propriedade particular de Deus e do Espírito que o contém. Esse átomo pode ser chamado de livro dos anjos do destino, pois à medida que o sangue passa pelo coração, ciclo após ciclo, as imagens dos nossos atos bons ou maus nele se registram em menores detalhes. Este registro é a memória subconsciente. Ele constitui a base da nossa vida futura, quando imediatamente após a morte se reproduz como um panorama da vida. Ao remover-se esse átomo semente, que corresponde à película sensível da câmara fotográfica, o éter refletor do corpo vital serve de foco e, como as imagens da vida se projetam lentamente para trás desde a morte até o nascimento, vão se imprimindo no corpo de desejo, que será o nosso veículo durante a nossa jornada no purgatório e no primeiro céu, onde o mal é expulso e o bem assimilado, para que numa vida futura a experiência anterior possa servir como consciência para deter ao homem a repetição de erros do passado e o bem possa estimulá-lo para a conquista de um bem maior. Um fenômeno semelhante a essa gravação do panorama da vida se produz geralmente quando uma pessoa se afoga. As pessoas que foram salvas e voltaram à vida dizem que viram toda a sua existência num lampejo. Isto é devido a que, em tais circunstâncias, o corpo vital também abandona o corpo denso. É claro que, nesse caso, não há ruptura do cordão prateado, pois, do contrário, a vida não poderia se manifestar novamente. Perde-se a consciência rapidamente no afogamento, enquanto que na visão pós-mortem, a consciência continua até que o corpo vital sofra um colapso, como acontece quando adormecemos. Então a consciência cessa por um momento e o panorama termina. Portanto, o tempo empregado na revisão do panorama da vida também varia de pessoa para pessoa, de acordo com a força e a saúde do corpo vital e dependendo deste ter ficado ou não extenuado por uma longa enfermidade antes da morte do corpo físico. Quanto mais tempo se empregue nessa revisão e quanto mais tranquilo e cheio de paz estiver o ambiente ao redor,
tanto mais profunda será a impressão que se produzirá no corpo de desejo. Como já dissemos, isto é importante e de maior alcance, pois, neste caso, os sofrimentos que o espírito terá no purgatório, em razão de seus maus costumes ou erros, serão muito mais intensos do que se a impressão for muito leve. E, numa vida futura, a voz silenciosa e oculta da consciência advertir-nos-á com muito mais insistência contra os erros causados pelos sofrimentos do passado. Quando, no momento da morte de uma pessoa, as condições são tais que o espírito se vê perturbado por causas externas, como, por exemplo, num fragor de uma batalha, nas dolorosas circunstâncias de um acidente ou devido aos lamentos histéricos dos seus parentes, a distração impede que se realize uma impressão profunda sobre o corpo de desejo. Consequentemente, sua existência pós-mortem torna-se vazia e sem proveito. O espírito não colhe os frutos da experiência, como o faria no caso de ter passado ao além num ambiente de paz e em condições normais. Portanto, faltar-lhe-á o incentivo para o bem numa vida futura e perderá a advertência contra o mal que uma gravação profunda do panorama da vida poderia lhe dar. Deste modo, o seu progresso seria muito retardado, não fosse as medidas tomadas pelos poderes benévolos que têm a evolução ao seu cargo, no sentido de compensar os prejuízos causados pelo tratamento ignorante que dispensamos aos moribundos e por outras condições desfavoráveis já mencionadas. De uma destas medidas, nos ocuparemos ao tratamento da vida das crianças no céu. Por agora, contentamo-nos com a afirmação de que o reino de Deus, cada ato mau é transmutado num bem maior, embora o processo não seja evidente no momento. O purgatório. Durante a vida, o colapso do corpo vital à noite termina a nossa percepção do mundo que nos rodeia, sendo essa a causa de cairmos no estado de inconsciência do sono. Quando o corpo vital sofre o colapso, logo em seguida a morte, e o panorama da vida termina. Também perdemos a consciência durante algum tempo, que varia de indivíduo para indivíduo. Parece que trevas caem sobre o espírito e, depois, ao fim de certo tempo, ele desperta e começa a perceber confusamente a luz do outro mundo, mas só vai se acostumar gradualmente a essas condições alteradas. Trata-se de uma experiência semelhante à que vivemos quando saímos de um quarto escuro para a luz solar, que nos cega com seu brilho, até que as pupilas dos nossos olhos se contraiam de modo a poderem admitir uma quantidade de luz suportável para o nosso organismo. Se em tais condições nos retiramos bruscamente da luz brilhante e entramos no quarto escuro, os objetos ali parecerão muito mais claros à nossa visão do que os que estão do lado de fora, iluminados pelo poderoso raios do sol. O mesmo acontece com o espírito. Logo que ele se sente livre do corpo, começa a perceber as cenas e ouvir os sons do mundo material que acaba de deixar com muito mais facilidade do que as do mundo que está entrando. William Wordsworth, em sua Ode à Imortalidade, relata uma condição parecida no caso das crianças recém-nascidas, que são clarividentes e estão muito mais despertas para o mundo espiritual do que para o atual plano da existência. Algumas perdem a visão espiritual em pouco tempo, outras a retêm durante alguns anos, e muito poucas a conservam durante toda a vida. Mas, como o nascimento de uma criança entre nós significa a sua morte para o mundo espiritual e retém a visão deste mundo durante algum tempo, assim também a morte aqui é um nascimento para o plano espiritual. E os recém-mortos retêm a consciência deste mundo durante algum tempo depois da passagem. Quando se desperta do mundo do desejo, depois de ter passado pelas experiências antes descritas, a sensação geral do indivíduo parece ser de alívio, como se libertasse de um fardo pesado.
sentimento talvez comparável ao de um mergulhador metido em sua pesada vestimenta de borracha, capacete de metal, sapatos de chumbo e pesados blocos de chumbos no peito e nas costas, confinado aos seus trabalhos no fundo do oceano, respirando o ar que lhe proporciona um tubo estreito, podendo mover-se na água desajeitadamente e com grande dificuldade. Quando termina o seu dia de trabalho, o homem é içado à superfície e se desfaz de sua pesada vestimenta, podendo mover-se com facilidade que desfrutamos aqui. Ele certamente deve sentir uma sensação de grande alívio. Algo semelhante experimenta o espírito quando se vê livre da vestimenta mortal e capaz de percorrer todo o globo, em lugar de se sentir confinado ao ambiente restrito em que vivia na Terra. Há também uma sensação de alívio para os que estiveram doentes por muito tempo. Lá não existem enfermidades, tais como nós as conhecemos. Também não é necessário procurar alimento e abrigo, porque naquele mundo não faz frio nem calor. Porém, os habitantes das regiões do purgatório geralmente se preocupam com todas as atividades caseiras, comendo e bebendo, tal como fazemos aqui. Georges de Maurier, em sua novela Peter e Batson, dá-nos uma ideia muito clara dessa condição da vida passada entre o herói e a Condessa de Tower. Essa novela esclarece também, extraordinariamente, o que dissemos sobre a memória subconsciente, porque Georges de Maurier descobriu em alguma parte e de algum modo um método fácil para que qualquer pessoa possa produzir o que ele chamou de sonhos verdadeiros. Adotando-se certa posição ao dormir, é possível, depois de um pouco de prática, provocar a aparição de um sonho que reproduza qualquer cena da nossa vida passada que desejamos reviver. Por este relato, o livro bem merece ser lido. Quando se forma uma nebulosa ígnea no céu e ela começa a girar, inicia-se a cristalização da matéria mais densa no seu centro, onde o movimento é mais lento. Quando essa nebulosa alcança certo grau de densidade, ela é empenhada pelo movimento de rotação e impelida cada vez mais para a outra extremidade, o que a este tempo tornou-se o equador do globo em rotação. Depois é lançada ao espaço em movimento giratório e separada do governo do Sol. Este processo não é executado automaticamente, como os cientistas pretendem fazer-nos crer, uma afirmação que foi revelada no conceito Rosa Cruz do Cosmos e em outras obras da nossa literatura. Herbert Spencer também recusou a teoria da nebulosa, porque esta requer a aceitação de uma causa primária, a qual ele negou, apesar de ser incapaz de formular uma hipótese melhor para a formação dos sistemas solares. Ela é realizada, não obstante, pela atividade de um grande espírito, a quem podemos chamar de Deus, ou de qualquer outro nome que escolhermos. Como é em cima e embaixo, diz o axioma hermético. O homem, que é um espírito menor, também reúne em torno de si uma substância espiritual, que se cristaliza em matéria e se converte no corpo visível, o qual aparece para a visão espiritual no centro de uma aura de veículos mais sutis. Estes últimos estão em constante movimento. Após o nascimento, o corpo infantil é extremamente mole e flexível. A infância, a juventude, a maturidade e a velhice não são mais do que diversos estados de cristalização, processo este que continua até alcançar o ponto em que o espírito não possa mais mover o corpo endurecido, e este é abandonado, tal como um planeta é expelido do Sol. Isto é a morte, o começo do despojamento, processo que continuará no purgatório. As paixões, desejos baixos e perversos que cultivamos durante a vida cristalizam a matéria de desejo de tal forma que também devem ser expelidos. Assim o espírito ficará purgado do mal, obedecendo para a mesma lei que expurga um sol da matéria, que mais tarde formará o planeta. Se, por um lado, a vida era razoavelmente decente, o processo de purgação não será muito vigoroso,
nem os maus desejos purgados. Desse modo, persistirão por muito tempo depois de libertados, mas desintegrar-se-ão rapidamente. Se, por outro lado, a vida que se acaba de abandonar foi muito perversa, a parte do corpo de desejos expurgada poderá persistir sem desintegrar, mesmo até o tempo em que o espírito volte a renascer em busca de novas experiências. Aquela matéria de desejo será atraída para o espírito e a ele aderirá como um demônio, incitando-o a fazer o mal que ele mesmo abomina. A história do Dr. Jekyll e de Mr. Hyde não é uma ideia fantástica de Robert Louis Stevenson, mas está baseada em fatos bem conhecidos dos investigadores espirituais. Tais casos são raros, mas possíveis, e, infelizmente, nossas leis fazem com que essas possibilidades se convertam em probabilidades no caso de certos tipos de criminosos. Referimos-nos às leis que prescrevem a pena capital para punir os assassinos. Quando um homem é perigoso, é natural que seja preso. Mas, embora deixando de lado a questão do direito moral de uma comunidade de tirar a vida de alguém que nós negamos à sociedade por seu próprio ato de vingança, sustentam o princípio errado, contrário à finalidade para que foi criado. Se o perigoso assassino for confinado numa prisão e sujeito a certas disciplinas durante um certo número de anos até a sua morte natural, poderá acontecer que o remorso apague o ódio que sente contra sua vítima e contra a sociedade, e que, quando estiver como espírito livre no mundo do desejo, mediante a oração, ele pode até ser perdoado e converter-se num bom cristão. Em consequência disso, seguirá o seu caminho feliz e, provavelmente, numa vida futura, procurará ajudar as pessoas a quem maltratou na vida anterior. Quando a sociedade se vinga, submetendo o criminoso à morte violenta logo após ele ter cometido o crime, este estará propenso a supor que foi injustiçado, e não sem razão. Então poderá vingar-se, permanecendo por muito tempo entre os encarnados, incitando-os a cometer os mesmos crimes pelos quais foi punido. Teremos assim uma epidemia de assassinatos na comunidade, situação que não acontece raramente. O regicídio da Sérvia em 1914 comoveu o mundo ocidental pelo extermínio de toda a família real de uma forma sangrenta, chocante. E o ministro do Interior foi um dos principais conspiradores. Este, posteriormente, escreveu suas memórias, nas quais dizia que, sempre que os pesquisadores desejavam conquistar alguém para sua causa, obtinham êxito queimando incenso. Ele não sabia por que isso acontecia, mas simplesmente registrava o fato, que considerava uma curiosa coincidência. Para o investigador místico, o assunto é perfeitamente claro. Já mostramos a necessidade de ter um veículo feito de materiais de qualquer mundo em que desejamos atuar. Geralmente observamos um veículo físico que passa pelo útero, ou, em poucos casos, por meio de um bom médio de materialização. Mas quando apenas é necessário atuar sobre o cérebro de alguém para influenciá-lo a agir, necessitamos somente do veículo feito de tal éter, que se poderá obter da fumaça produzida pela queima de várias substâncias. Cada substância atrai uma determinada classe de espíritos. O incenso queimado nas reuniões em que os conspiradores foram bem-sucedidos atraía espíritos que mantinham um ódio contra a humanidade em geral e contra o rei da Sérvia em particular. Estes espíritos descontentes eram incapazes de atacar o rei frontalmente, mas utilizaram influência sutil para ajudar os conspiradores no seu trabalho. O assassino guarda ressentimento contra a sociedade por causa da sua execução e pode entrar nos salões de jogos, onde os poderes do álcool e do tabaco oferecem amplas oportunidades para atuar sobre a classe de pessoas que se congregam em tais lugares.
Um homem cuja visão espiritual tenha sido desenvolvida fica às vezes tristemente impressionado quando observa as sutis influências a que estão expostas as pessoas que frequentam tais lugares. Fato é que para ser influenciado por tais pensamentos, o indivíduo deve ter baixo padrão moral, uma vez que é impossível incitar uma pessoa de caráter benevolente a cometer um assassinato, a menos que seja posta em estado hipnótico, como seria impossível vibrar um diapasão afinado em dó com outro diapasão afinado em sol. Um homem cuja visão espiritual tenha sido desenvolvida fica às vezes tristemente impressionado quando observa as sutis influências a que estão expostas as pessoas que frequentam tais lugares. Fato é que para ser influenciado por tais pensamentos, o indivíduo deve ter baixo padrão moral, uma vez que é impossível incitar uma pessoa de caráter benevolente a cometer um assassinato, a menos que seja posta em estado hipnótico, como seria impossível fazer vibrar um diapasão afinado em dó com outro diapasão afinado em sol. Mas os pensamentos, tanto dos vivos como dos mortos, rodeiam-nos constantemente, e nenhum homem poderá sentir e pensar uma filosofia elevada sob a influência de fumos do tabaco, ou enquanto ingerir estimulantes alcoólicos. Se fossem eliminadas da sociedade humana a pena capital, as publicações de crimes nos jornais, a fabricação de bebidas alcoólicas e dos produtos feitos de tabaco, as fábricas de armas deixariam de existir, as forças policiais poderiam ser reduzidas e os cárceres e os impostos poderiam ser diminuídos sensivelmente. Quando uma pessoa entra no purgatório, ela é exatamente igual ao que era antes de morrer. Tem os mesmos apetites, gostos, aversões, simpatias e antipatias como antes. Não obstante, há uma diferença muito importante. Não tendo mais o corpo denso, não tem mais meios de satisfazer sozinha seus apetites. O beberrão procura sua bebida e, na realidade, muito mais do que fazia nesta vida, mas não tem o estômago que possa conter o álcool e produzir a combustão química necessária para provocar o estado de intoxicação do seu agrado. Ele poderá entrar e entrará nas tavernas, onde procurará meter-se dentro de um corpo físico de algum beberrão, para deste modo alcançar o que deseja, mesmo que seja de segunda mão, e por assim dizer, ele incitará sua vítima a beber cada vez mais. Contudo, ele não chega a obter uma satisfação real. Vê o copo cheio sobre o balcão, mas a mão do corpo de desejos é incapaz de levantá-lo. Deste modo, sofre suplícios de tântalo até que, com o passar do tempo, compreende a impossibilidade de satisfazer os seus desejos mais baixos. Chegando esse momento, está livre do vício. Foi purgado desse mal sem intervenção de qualquer divindade irada ou de um tradicional diabo com as chamas do inferno e o tridente para aplicar-lhe o castigo, mas sob a ação da lei imutável, que faz com que cada um escolha aquilo que semeou. Ele sofreu exatamente na medida de seus vícios. Se seu desejo de álcool for moderado, este quase não lhe fará falta. Se esse desejo for violento e vive apenas para beber, sofrerá verdadeiras torturas infernais, sem que haja necessidade de tais chamas. Desse modo, a pena experimentada da erradicação do sem vício será exatamente proporcional para a energia empregada em controlá-lo, tal como a força com que uma pedra lançada ao ar se choca com a terra ao cair é proporcional à energia empregada em seu lançamento. De todos os modos, a vingança não está na intenção de Deus. O amor é mais elevado do que a lei, e em sua maravilhosa misericórdia e solitude por nosso bem-estar, ele abriu o caminho do arrependimento e da reforma, por cujo meio podemos obter o perdão dos pecados, como nos foi ensinado pelo Senhor do Amor, o Cristo. Obviamente, não contrariamos a lei, porque suas leis são imutáveis, mas, pela aplicação de uma lei superior, conseguiremos esse perdão mesmo aqui, pois, do contrário, teremos de esperar pela morte, que nos obrigará a liquidar nossas contas.
O método é o seguinte. Em nossa aplicação vimos a respeito da memória subconsciente que o registro de cada ato, pensamento e palavra é transmitido pelo ar e pelo éter em nossos pulmões, passando ao sangue e finalmente é registrado na placa do coração num diminuto átomo-semente, que desse modo forma o livro dos anjos do destino. Explicou-se depois como esse panorama da vida se grava no corpo de desejo e forma a base da justa retribuição depois da morte. Quando cometemos um erro e, em consequência disso, a nossa consciência nos acusa. E se essa acusação produz um sincero arrependimento seguido da devida regeneração, a imagem desse ato errôneo gradualmente se desvanece no registro da nossa vida. Assim, quando morremos, ele não estará mais ali para nos acusar. Notamos que o panorama da vida desenrola-se para trás, logo após a morte. Posteriormente, no purgatório, esse panorama passa outra vez ante a visão espiritual do homem, que então vivencia o mesmo sentimento experimentado pelas pessoas a quem ele prejudicou. Parece-lhe perder temporariamente a sua própria identidade para assumir a de sua vítima, experimentando todo o sofrimento físico e moral que infligiu a outros. Para esse processo, aprende a ser misericordioso em vez de cruel e a ser justo em vez de fazer o mal. E essa disposição segui-lo-á nas vidas posteriores. Mas se desperta para o profundo arrependimento do mal praticado antes da morte, o sentimento de pesar pelo sofrimento causado à vítima e a retribuição ou reparação feita voluntariamente tornam desnecessário os padecimentos depois da morte, e assim os seus pecados serão perdoados. Os ensinamentos dos mistérios Rosacruzes dão-nos um método científico pelo qual um aspirante à vida superior pode se purificar a si próprio continuamente, livrando-se assim da existência do purgatório. Todas as noites, depois de se deitar, o discípulo deve rever de trás para diante sua vida durante o dia que acabou. Começa visualizando tão claramente quanto possível o que aconteceu antes de se deitar. Continuando, deve esforçar-se para observar seus atos imparcialmente, julgando-o para ver se agiu bem ou mal. Se agiu mal, deve esforçar-se e sentir e compreender tão intensamente quanto possível o seu erro. Por exemplo, se falou rudemente com alguém e, após consideração posterior, verifica que não tinha razão para isso, procurará sentir exatamente o que teria sentido aquela pessoa a quem injuriou e tratará de pedir-lhe desculpas na primeira oportunidade. Examinará em seguida os fatos anteriores que talvez tenha sucedido na hora do jantar. A esse respeito, poderá examinar-se verificando se comeu frugalmente para viver ou comeu alimentos preparados sem necessidade de causar sofrimento a outras criaturas de Deus, uma vez que a carne não pode ser obtida sem destruir vidas. Se verifica que deu livre curso ao apetite e comeu mais do que devia, procurará vencer esse hábito, porque para viver uma vida pura, temos necessidade de possuir um corpo puro. E ninguém pode viver até realizar suas maiores possibilidades enquanto fizer do seu estômago uma sepultura de animais sacrificados. O aspirante continuará revivendo deste modo todos os fatos do dia, em ordem inversa, desde a noite até a manhã anterior, para sentir-se realmente arrependido por tudo o que tenha feito de errado. Não deixará também de se alegrar quando chegar um fato em que tenha agido bem, e, quanto mais intensamente puder sentir os acontecimentos, tanto mais completamente limpará o registro feito em seu coração e alertará sua consciência, que assim, à medida que os anos se passam, notará menos possível para se censurar e aumentará enormemente o poder de sua alma. Deste modo, crescerá
como seria impossível conseguir por outro método menos sistemático, não havendo necessidade de permanecer no purgatório depois da morte. Este exercício noturno, e aquele que deve ser feito pela manhã, se forem realizados com persistência, dia após dia, despertarão gradualmente a visão espiritual, além de melhorar a vida. Este tema já foi tratado por completo em nossa conferência número 11, da série Visão e Percepção Espiritual. Assim sendo, não é necessário determos-nos agora por mais tempo nesta matéria. O primeiro céu. No primeiro céu, situado nas regiões superiores do mundo do desejo, o panorama da vida torna-se a projetar-se e a nos revelar todos os fatos nos quais procuramos ajudar ou beneficiar os outros. Tais fatos não foram sentidos enquanto o espírito permanecia nas regiões inferiores, porque os desejos mais elevados não podem expressar-se na matéria grosseira que compõe as regiões mais baixas do mundo do desejo. Mas quando o espírito se eleva ao primeiro céu, escolhe de cada cena todo o bem que realizou na vida, sentirá toda a gratidão exteriorizada por aqueles a quem ajudou. E, ao ver alguma cena na qual ele foi beneficiado por algum favor dos outros e sentiu gratidão, voltará novamente a senti-la. A soma de todos esses sentimentos se amalgama no espírito para servir como incentivo do bem em vidas futuras. O espírito é purgado do mal no purgatório e robustecido do bem no primeiro céu. Numa região, o extrato de sofrimento se converte em consciência para conter-nos na prática do mal. Na outra região, a quintessência do bem se transforma em benevolência e altruísmo, que são as bases de todo o progresso verdadeiro. Além disso, o purgatório está muito longe de ser um lugar de castigo. Talvez seja o reino da natureza mais benéfico, porque graças à purificação ali efetuada, nascemos inocente vida após vida. As tendências para cometer o mesmo mal pelo qual sofremos permanecem conosco, e as tentações para cometer os mesmos erros assaltar-nos-ão em nosso caminho, até que tenhamos aprendido conscientemente a dominar o mal aqui. Mas a tentação não é pecado. O pecado consiste em ceder à tentação. Entre os habitantes do mundo invisível, há uma classe que vive uma vida extremamente dolorosa, algumas vezes durante muitos anos. São os suicidas que tentarão escapar da escola da vida. Entretanto, não é um Deus irado nem um demônio maléfico que lhes aplica o castigo, mas uma lei imutável que proporciona a cada suicida os sofrimentos correspondentes a cada caso individual. Aprendemos anteriormente, ao estudar o mundo do pensamento, que cada forma desse mundo invisível tem o seu arquétipo, um molde oco vibratório que emite um certo som harmonioso. Esse som atrai e modela a matéria física em formas muito semelhantes às figuras geométricas que se formam numa placa de vidro cheio de areia, cujas bordas sejam postas em vibração por meio de um arco de violino. A areia modela-se em diferentes figuras geométricas que mudam de forma quando o som muda. O diminuto átomo do coração é a amostra e o centro em torno do qual se agrupam os átomos do nosso corpo. Quando esse átomo é forçado a retirar-se do corpo na morte voluntária, aquele centro fica vazio e, mesmo que o arquétipo continue vibrando até o limite desta vida, como exemplificamos anteriormente, não pode atrair nenhuma matéria para esse molde oco do arquétipo. Por esta razão, o suicida sente uma terrível dor que corrói, uma sensação de vazio que só pode ser comparada à angústia da fome. Neste caso, o intenso sofrimento continuará exatamente durante tantos anos quantos o indivíduo deveria viver em seu corpo físico. Ao expirar esse tempo,
o arquétipo sofre o colapso, tal como no caso da morte natural. Então cessa a dor do suicida e começa o seu período de purgação, como acontece com aqueles que morrem de morte natural. Mas a memória dos sofrimentos experimentados em consequência do suicídio permanecerá com ele em vidas futuras, e isso o refreará no caso de tentar repetir o mesmo erro. No primeiro céu, há uma classe que não teve de passar por qualquer experiência no purgatório e que leva uma vida excepcionalmente feliz: as crianças. Nossos lares podem ficar tristes e nos sentirmos desconsolados quando a pequenina flor parte e o raio de sol que ela nos trouxe desaparece. Mas se pudéssemos observar a maravilhosa existência que essas pequenas criaturas levam, e se compreendermos os grandes benefícios que uma criança alcança em sua limitada permanência lá, a nossa tristeza seria ao menos aliviada e a ferida aberta em nosso coração cicatrizaria mais rapidamente. Além disso, como nada do mundo acontece sem uma causa, há uma razão mais profunda para a mortalidade infantil do que aquelas que geralmente consideramos, e, à medida em que ficamos mais conscientes dessa causa, seremos capazes de evitar o triste incidente da perda dos nossos filhinhos. Para compreender devidamente esse caso, devemos retroceder às experiências dos moribundos na hora da morte. Recordamos que o panorama da vida passada se grava sobre o corpo de desejo durante um período que varia desde poucas horas até 3 dias e meio imediatamente após o desencarne. Recordamos também que a clareza da imagem dependerá da profundidade com que foi feita a gravação. E quanto mais vivenciado tenha sido o panorama da vida, tanto mais intensamente sofrerá o espírito no purgatório e gozará depois no primeiro céu. E quanto maior for o sofrimento no purgatório, maior será a consciência na próxima vida. Um espírito que escapa assim ao sofrimento proporcional aos seus erros e que também não experimenta os prazeres relativos ao bem que tenha feito, não poderá ter numa vida futura a consciência tão bem desenvolvida quanto seria de se desejar, nem será tão bondoso quanto deveria. Por conseguinte, os grandes guias da humanidade tomaram as medidas necessárias para contrabalancear semelhante calamidade e impedir uma injustiça. O espírito é atraído para um novo nascimento, morrendo logo depois da infância, para que reentre no mundo do desejo e no primeiro céu, onde lhe serão ensinadas as lições de que ficou privado anteriormente. Como o primeiro céu está localizado no mundo do desejo, que é o reino da luz e da cor, no qual a matéria é rapidamente modelada pelo pensamento, são dados às crianças maravilhosos brinquedos, impossíveis de serem construídos aqui. Elas são ensinadas a brincar com as cores que atuam sobre seus caracteres morais na medida exata de cada criança. Quem tiver alguma sensibilidade será afetado pela cor das suas vestes e do seu ambiente. Algumas cores têm efeito depressivo, enquanto outras aspiram-nos energia, e outras, por sua vez, confortam e acalmam. No mundo do desejo, o efeito das cores é muito mais intenso. São fatores muito mais poderosos para o bem e para o mal do que aqui. Neste jogo de cores, a criança absorve inconscientemente as qualidades que antes não pôde, devido ao ambiente sofrido ou pelas lamentações dos seus semelhantes. Muitas vezes cabe aos parentes desencarnados cuidar de uma criança no mundo invisível, ou talvez dar à luz e vê-la morrer. Deste modo, eles recebem a punição justa pelo erro cometido. À medida que as guerras cessem e o homem aprenda a ter mais cuidado com a vida e também a cuidar dos moribundos, a imortalidade infantil, que atualmente é apavorante, certamente diminuirá. O segundo céu. Quando tanto bem quanto mal de uma vida tiverem sido extraídos, o espírito abandona o corpo de desejo e se eleva ao segundo céu.
O corpo de desejo começa então a desintegrar-se, como já aconteceu com o corpo denso e o corpo vital. Mas é uma peculiaridade da matéria de desejo que, uma vez modelada e inspirada com a vida, quando já serviu de habitação a um espírito, permanece sem se desintegrar durante um espaço de tempo considerável. Mesmo depois que o espírito se retira, esse corpo vive uma vida semiconsciente e independente. Algumas vezes, por atração magnética, se aproxima dos familiares do espírito que o revestiu. E em sessões mediúnicas, estes cascões geralmente personificam o espírito que partiu e, deste modo, enganam os parentes. Como o panorama da vida passada está gravado em tais cascões, eles têm memória dos incidentes ocorridos e relacionados com esses parentes, o que facilita o logro. Mas, como a inteligência já não subsiste neles, são impotentes para dar um conselho de valor. E isto explica as insípidas comunicações que essas coisas sem alma nos dão. Ao passar do primeiro para o segundo céu, o espírito experimenta as condições conhecidas e descritas anteriormente como o grande silêncio, onde fica totalmente só, consciente unicamente da sua divindade. Quando esse silêncio termina, flutuam sobre o espírito e penetram nele as harmonias celestiais do mundo do som, onde está localizado o segundo céu. Parece-lhe banhar-se num oceano de som e experimenta uma alegria além de qualquer descrição ou palavras, conforme se aproxima do seu lar celestial, pois este é o primeiro dos verdadeiros planos espirituais, dos quais o espírito foi desterrado durante sua vida terrena e a subsequente existência pós-mortem. No mundo do desejo, se seu trabalho foi corretivo, mas no mundo do pensamento, o espírito humano se unifica com as forças da natureza e dá início à sua atividade criadora. Sob a lei de causa e efeito, colhemos exatamente aquilo que semeamos, e seria injusto colocar um espírito num ambiente onde haja escassez de meios para satisfazer suas necessidades vitais, em um lugar onde o sol abrasador mate as colheitas e milhões de pessoas morram de fome, ou onde inundações diluvianas arrastem as primitivas habitações que não foram construídas para resistir à sua fúria, e levar um outro espírito a renascer numa terra de abundância, com um solo fértil que produza o máximo com o mínimo de trabalho, onde a terra é rica em minerais, que podem ser usados na indústria para facilitar o transporte dos produtos do solo de um lugar para o outro. Se fôssemos levados a esse tipo de vida sem termos contribuído para isso e sem o nosso consentimento, não existiria a justiça. Mas desde que a nossa existência pós-mortem no purgatório e no primeiro céu é a consequência da nossa atitude moral na vida física, assim também nossas atividades no segundo céu serão determinadas pelas nossas aspirações mentais. Elas produzirão o nosso futuro ambiente físico, pois no segundo céu o espírito se integra nas forças da natureza que atuam sobre a terra e mudam seu clima, flora e fauna. Um espírito de natureza indolente que aqui passa o dia sonhando ou em especulações metafísicas não se transforma pela morte em relação à sua atitude mental. O mesmo acontece com suas características morais. No céu também ele passa o tempo sonhando, recriando-se com as visões e com os sons. Assim negligenciará o trabalho para o seu futuro país e voltará a uma terra árida e estéril. Os espíritos que, ao contrário, têm aspirações materiais que os impelem a desejar assim as chamadas comodidades do coração e do lar, que se esforçam para promover grandes indústrias cujas mentes se interessam pelo comércio, construirão no céu as bases de uma terra que corresponderá aos seus propósitos, fértil, cheio de minérios, com rios navegáveis e portos acolhedores. Ao seu devido tempo, voltarão à terra para gozar os frutos de suas atividades no segundo céu,
do mesmo modo que desfrutam os resultados da sua vida terrena no purgatório e no primeiro céu. O terceiro céu. No terceiro céu, a maioria das pessoas tem pouca consciência pelos motivos explicados ao nos referirmos à região do pensamento abstrato, pois aí está localizado o terceiro céu. Trata-se, portanto, de mais um lugar de espera, onde o espírito descansa, desde quando terminam suas atividades no segundo céu até o momento em que novamente desperta nele o desejo de renascer. Mas é deste plano que os investigadores trazem suas ideias originais. Lá, os filantropos obtêm uma visão mais clara de como realizar seus sonhos utópicos, e as aspirações espirituais das mentes santificadas recebem novos impulsos. Com o tempo, o desejo do espírito de obter novas experiências o atrai ao novo nascimento, e os grandes seres celestiais, conhecidos na religião cristã como anjos do destino, assistem o espírito para que renasça no lugar mais conveniente para lhe proporcionar as experiências necessárias para o ulterior desenvolvimento de suas forças e capacidades. Todos estivemos aqui muitas vezes e em diferentes famílias. Tivemos relacionamentos das mais variadas espécies, como muitas pessoas diferentes, e, em geral, há várias famílias entre as quais podemos buscar o renascimento para cumprir nosso destino autogerado e colher aquilo que semeamos em vidas anteriores. Se não há razões especiais pelas quais devemos renascer numa determinada família, entre determinados amigos ou inimigos, permite-se que o espírito escolha o seu próprio lugar de nascimento. Pode-se dizer, portanto, que todos nós estamos nos lugares em que nos encontramos atualmente por nossa própria escolha antes do nascimento. A fim de nos ajudar na devida escolha, os anjos do destino apresentam a visão do espírito, um panorama em linhas gerais de cada uma das vidas em perspectiva. Esse panorama mostrará qual a parte das nossas dívidas passadas que deve ser liquidada e quais os frutos que podemos colher na próxima vida. O espírito tem liberdade de escolher entre as diversas vidas que lhe são oferecidas, mas uma vez feita a escolha, já não lhe é possível retroceder nem fugir. Temos livre arbítrio acerca do futuro, mas do destino maduro do passado não podemos escapar, como foi exemplificado com um incidente relatado no Conceito Rosa Cruz do Cosmos, quando o autor advertiu um conferencista muito conhecido em Los Angeles de que, se saísse de casa num determinado dia, estaria sujeito a um acidente de trem do qual seria ferido na cabeça, no pescoço, no peito e nos ombros. Esse amigo confiou na nossa advertência e prometeu atendê-la. Não obstante, foi à Sierra Madre para fazer uma conferência no dia fatal, sofrendo uma colisão na qual foi ferido nos lugares indicados, tendo posteriormente declarado: "Pensei que o dia 28 fosse o dia 29. Depois que o espírito fez sua escolha, desce ao segundo céu, onde é instruído pelos anjos e arcanjos como construir um arquétipo do corpo que mais tarde habitará na Terra. Aqui também notamos a manifestação da grande lei da justiça, que decreta que devemos colher o que semeamos. Se os nossos gostos são grosseiros e sensuais, construiremos um arquétipo que expressa esses defeitos. Se, pelo contrário, somos de gostos refinados e estéticos, construiremos um arquétipo de um refinamento correspondente. Mas ninguém pode obter um corpo mais perfeito do que aquele que é capaz de construir. Então, assim como um arquiteto constrói uma casa na qual há de viver depois, sofrerá incômodos se descuidar de providenciar uma ventilação apropriada, assim também o espírito se sentirá mal num corpo construído deficientemente. Como o arquiteto aprende a evitar os erros e as imperfeições anteriores quando constrói uma nova casa, assim também o espírito que sofre devido aos defeitos do corpo que construiu para si próprio aprende, com o passar do tempo, a construir veículos cada vez mais eficientes.
Na região do pensamento concreto, o espírito atrai para si os materiais da sua nova mente, assim como um ímã atrai a limalha de ferro, deixando de lado as outras substâncias. Do mesmo modo, o espírito atrai somente a espécie de matéria mental que usou em sua vida anterior, e mais aquela que tenha aprendido a usar em sua vida pós-mortem. Depois disso, ele desce ao mundo do desejo, onde reúne o material do seu novo corpo de desejo de natureza tal que possa expressar adequadamente as suas características morais. Em seguida, atrai certa quantidade de éter, que se incorpora ao molde do arquétipo construído no segundo céu e que age como argamassa entre os materiais sólidos, líquidos e gasosos recebidos dos corpos dos pais, que formam assim o corpo físico da criança, que renascerá no devido tempo. Nascimento e vida da criança. Não devemos, porém, imaginar que quando nasce o pequeno corpo da criança, termina todo o processo do nascimento. O corpo denso físico é o que teve a evolução mais longa e, assim como um sapateiro que tenha trabalhado em seu ofício durante muitos anos, é mais experiente do que um aprendiz e pode fazer sapatos melhores e mais depressa, assim também o espírito que construiu muitos corpos físicos pode fazê-los mais rapidamente. Entretanto, o corpo vital é uma aquisição posterior do ser humano. Assim sendo, não somos experientes na construção desse veículo. Em consequência disso, precisa-se de mais tempo para construí-lo com materiais que ainda não foram usados na formação do arquétipo. E o corpo vital não nasce até o 7º ano. Começa então o período de crescimento rápido. O corpo de desejo é uma aquisição ainda posterior do homem composto, e só aos 14 anos é que a natureza dos desejos se manifesta mais profundamente durante a chamada adolescência ardente. A mente, que faz do indivíduo realmente um homem, não nasce antes dos 21 anos de idade. Legalmente, essa é a idade reconhecida como a mínima adequada para que o homem possa exercer suas prerrogativas de cidadão. O conhecimento deste fato é de maior importância para os pais, desde que uma compreensão exata do desenvolvimento que deve ocorrer em cada período de 7 anos capacitará o educador para trabalhar de forma inteligente com a natureza, e desse modo poderá cumprir de um modo mais perfeito o papel que lhe foi confiado do que aqueles que ignoraram os ensinamentos iniciáticos Rosa-Cruzes. Por isso, dedicaremos as páginas restantes à elucidação deste assunto, que consideramos de tanta importância como a do conhecimento da astrologia por parte dos pais. O mistério da luz, da cor e da consciência. Deus é luz, diz a Bíblia, e não seríamos capazes de conceber uma melhor analogia da sua onipresença ou do modo da sua manifestação. Até os mais potentes telescópios fracassam em alcançar os limites da luz, embora nos revelem estrelas a milhões de quilômetros de distância da Terra. E podemos perguntar a nós mesmos, assim como o fez o salmista: onde poderei fugir da tua presença? Se subo aos céus, tu estás lá. Se eu faço meu leito no túmulo, tu estás lá. Se eu habitasse as asas da manhã e habitasse nas partes distantes do mar, ainda lá tua mão me guiaria. Quando na aurora o ser Deus Pai emitiu a palavra e o Espírito Santo se moveu sobre o mar da matéria virginal homogênea, as primitivas trevas foram convertidas em luz. Esta é, portanto, a primeira manifestação da divindade, e um estudo dos princípios da luz revelará a intuição mística de um maravilhoso manancial de inspiração espiritual. Como isso nos afastaria muito do nosso assunto, entramos aqui na elucidação deste tema, se não só para dar uma ideia elementar do modo como a vida divina dá energia à forma humana e a estimula a ação. Verdadeiramente, Deus é uno e indivisível. Ele contém em si
tudo o que existe. Como a luz branca inclui todas as cores, mas ele se manifesta de uma forma, assim como a luz branca se refrata em 3 cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Onde quer que vejamos essas cores, elas simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 raios primários da vida divina se difundem ou são irradiados pelo Sol, produzindo vida, consciência e forma sobre cada um dos 7 portadores de luz os planetas, que são chamados os 7 espíritos diante do trono. Seus nomes são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano. A lei de Bode prova que Netuno não pertence ao nosso sistema solar. Indicamos ao leitor a obra Astrologia Científica Simplificada, escrita pelo autor do presente trabalho para a demonstração matemática dessa afirmação. Cada um dos planetas recebem a luz do Sol em proporções diferentes, de acordo com a sua proximidade da órbita central, com a constituição da sua atmosfera e de acordo com os seres de cada um deles, conforme o seu estado evolutivo, caso eles tenham afinidade com um ou outro dos raios solares. Eles absorvem a cor ou as cores que lhes são harmônicas e refletem as restantes sobre os outros planetas. Estes raios refletidos levam consigo o impulso da natureza dos seres com os quais estiveram em contato. Deste modo, a luz e a vida divinas chegam a cada um dos planetas, quer diretamente do Sol, quer refletidas pelos planetas irmãos, de modo semelhante à brisa do verão, que, tendo passado pelos campos em flor, leva em suas asas silenciosas e invisíveis a fragrância misturada de uma multidão de flores. Assim também, as influências sutis do jardim de Deus nos trazem os impulsos reunidos de todos os espíritos. Nessa luz multicor, nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Os raios que vêm diretamente do Sol produzem a iluminação espiritual. Os raios refletidos dos demais planetas produzem o aumento da consciência e o desenvolvimento moral. Os raios refletidos pela Lua produzem o crescimento físico. Mas como cada planeta só pode absorver uma quantidade determinada de um ou mais cores, de acordo com o estado geral de sua evolução, assim cada ser sobre a Terra, seja mineral, vegetal, animal e humano, pode absorver e assimilar somente uma determinada quantidade dos diversos raios projetados nela. O resto não o afeta nem lhe causa sensação alguma. Do mesmo modo que um indivíduo totalmente cego não tem consciência da luz e da cor que existem em volta deles. Assim, cada ser é afetado distintamente pelos raios estelares, e a ciência da astrologia é uma verdade fundamental da natureza, cujo conhecimento é de grande utilidade para se conseguir o crescimento espiritual. Nos caracteres místicos da figura de um horóscopo, podemos descobrir nossas próprias forças ou debilidades e os meios mais convenientes para o nosso desenvolvimento, ou podemos conhecer as tendências dos nossos amigos que vêm a nós como os nossos filhos e as faculdades neles latentes. Desse modo, saberemos claramente como cumprir nosso dever de pais, reprimindo o mal antes que se manifeste e alimentando o bem para que possamos estimular as tendências espirituais das almas confiadas ao nosso cuidado. Como já dissemos, o homem volta à Terra para colher o que semeou em vidas anteriores e para semear outra vez as sementes que proporcionarão experiências futuras. As estrelas são o relógio celeste que mede os anos. A lua indica o mês em que as condições serão mais propícias para a colheita ou para a semeadura. A criança é um mistério para todos nós. Só podemos conhecer suas tendências à medida que estas, lentamente, vão se convertendo em características, quando, geralmente, é demasiado tarde para controlá-las, uma vez que os maus hábitos já se formaram e a juventude está num plano inclinado.
Um horóscopo cientificamente levantado com relação à hora do nascimento indica as tendências da criança para o bem ou para o mal. E se os pais se derem ao trabalho que é necessário para estudar a ciência das estrelas, poderão prestar um serviço inestimável aos seres a eles confiados, estimulando as tendências que tenham para o bem e reprimindo as más inclinações, antes que estas se cristalizem em hábitos. Não pense que é preciso um conhecimento superior de matemática para levantar um horóscopo. Alguns o fazem de uma forma tão complicada, com tanto receio e tanta meticulosidade, que ele se torna completamente indecifrável para eles e para os outros, enquanto um simples mapa de leitura fácil pode ser feito por qualquer pessoa que saiba como somar e subtrair. Esse método foi cuidadosamente explicado no livro Astrologia Científica Simplificada, o qual é uma obra de ensino completo sobre o assunto, ao mesmo tempo pequena e econômica. Os pais que anseiam profundamente pelo bem-estar de seus filhos deveriam esforçar-se por aprender eles mesmos. Embora sua habilidade não se possa comparar com um astrólogo profissional, o conhecimento íntimo da criança e de seus interesses profundos compensarão sobejamente a falta de competência, tornando-os capazes de penetrar mais profundamente no caráter do filho por meio do horóscopo. A educação das crianças. A respeito do nascimento dos diversos veículos e da influência que eles têm sobre a vida, podemos dizer que durante o tempo que decorre entre o nascimento e o 7º ano, as linhas de crescimento do corpo físico são determinadas. E como é sabido que o som é construtor tanto do grande como do pequeno, podemos facilmente imaginar que o ritmo deve ter uma enorme influência sobre o crescimento do sensível organismo infantil. O apóstolo João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, exprime misticamente a ideia naquelas belíssimas palavras: "No princípio era o Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne." A palavra é um som rítmico que, emitido pelo Criador, é refletido pelo universo, dispondo os incontáveis milhões de átomos na múltipla variedade de formas e figuras que vemos ao nosso redor. A montanha, a margarida, o rato e o homem, tudo é materialização dessa grande palavra cósmica, que ainda continua soando através do universo, sempre construindo, embora não seja ouvida por nossos ouvidos insensíveis. Mas mesmo que não ouçamos esse maravilhoso som celestial, podemos trabalhar sobre o pequeno corpo da criança pela música terrena. E embora as letras das canções infantis não tenham sentido, elas têm todavia um ritmo maravilhoso. Quanto mais se ensina a criança a cantar, a dançar e a marchar ao seu compasso, quanto mais música houver na vida diária da criança, tanto mais forte e saudável será o seu corpo nos anos futuros. Há duas normas fundamentais para serem aplicadas nesse período, uma para os pais e outra para a criança: exemplo e imitação. Não há sob o céu um ser tão imitador quanto uma criança pequena, e sua conduta nos anos posteriores dependerá e muito do exemplo dado por seus pais na primeira infância. Não adianta dizer a uma criança: "Não faça isso." Ela não tem mente para discriminar, mas segue sua tendência natural, como a água que corre por uma vertente abaixo. Portanto, os pais devem lembrar-se sempre, desde a manhã até a noite, de que há uns olhos vigilantes pousados sobre eles para fazer tudo quanto eles façam e seguir seus exemplos. É da maior importância que as roupas da criança sejam bastante folgadas, especialmente as dos meninos, porque as vestes apertadas muitas vezes provocam vícios que seguirão o homem durante toda a sua vida. Se alguém tentasse tirar uma criança à força do ventre protetor da mãe, a arbitrariedade provocaria sua morte, porque a criança ainda não teria alcançado maturidade suficiente para resistir aos impactos do mundo físico. Nos 3 períodos setenários que se seguem ao nascimento,
Os veículos invisíveis ainda estão no ventre protetor da Mãe Natureza. Se pretendemos ensinar uma criança de poucos anos a pensar ou lembrar-se, ou se provocarmos suas emoções e sentimentos, estamos efetivamente abrindo a matriz protetora da natureza, e os resultados serão igualmente desastrosos, como no caso de forçar um nascimento prematuro. As crianças prodígio tornam-se às vezes pessoas de inteligência abaixo do normal. Entretanto, não devemos impedir que uma criança aprenda ou pense por sua própria vontade. O que não devemos fazer é incitá-la, como o fazem frequentemente muitos pais, para satisfazer sua própria vaidade. Quando nasce o corpo vital aos 7 anos de idade, começa um período de crescimento e um novo lema, ou melhor, uma nova relação se estabelece entre os pais e os filhos. Essa pode expressar-se em 2 palavras: autoridade e discipulado. Neste período, ensinam-se à criança certas lições que ela aceita de boa fé, baseada na autoridade dos pais e mestres, tanto na escola como no lar. E, como a memória é uma faculdade do corpo vital, agora ela pode memorizar o que lhe é ensinado. Portanto, a criança é eminentemente ensinável, particularmente porque ainda não está condicionada pelas opiniões preconcebidas que impedem muitos de nós de aceitar ideias novas. No final deste segundo período, entre os 12 e os 14 anos de idade, o corpo vital se desenvolve de tal modo que a criança alcança a puberdade. Aos 14 anos, ocorre o nascimento do corpo de desejo, que marca o início da necessidade da autoafirmação do indivíduo. Nos primeiros anos, a criança se considera mais como pertencendo à família, subordinando-se aos desejos dos pais do que depois dos 14 anos. A razão é o seguinte: na garganta do feto e da criança pequena há uma glândula chamada timo, que é de tamanho maior antes do nascimento e vai diminuindo gradualmente durante a passagem dos anos da infância para afinal desaparecer numa idade que varia de acordo com as características da criança. Os anatomistas ficaram intrigados a respeito da função desse órgão e ainda não chegaram a uma conclusão definitiva. Mas a verdade é que antes do desenvolvimento da medula vermelha dos ossos, a criança não é capaz de fabricar seu próprio sangue. Portanto, a glândula timo contém uma essência fornecida pelos pais, da qual a criança extrai o sangue durante a infância e a meninice, até que se torne capaz de fabricá-lo. Essa teoria é aproximadamente real. Como o sangue da família circula dentro da criança, esta se considera como parte da família, e não como um ego. Mas no momento em que ela começa a fabricar seu próprio sangue, o ego se manifesta, e já não é mais o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai, porque passa a ter uma identidade de eu própria. Chega então a idade crítica em que os pais colherão aquilo que semearam. A mente ainda não nasceu, nada mantém sob controle a natureza dos desejos, e o futuro dependerá muitíssimo da criança, do modo como tenha sido educada durante seus primeiros anos e dos exemplos que os pais lhe tenham dado. Nessa época da vida, sua autoafirmação e o sentimento de que eu sou eu mesma é mais forte do que em nenhum outro momento. Por isso, a autoridade deve ceder o lugar ao conselho. Os pais deveriam observar tudo com a maior tolerância, porque não há momento na vida de um ser humano em que ele tenha mais necessidade de simpatia do que durante o período setenário dos 14 aos 21 anos, quando a natureza de desejos está sem freios e descontrolada. É um crime infligir castigos corporais a uma criança, seja qual for sua idade. A força nunca deveria ser um direito. E, como mais fortes, os pais devem ter sempre compaixão pelo mais fraco. Mas há um aspecto no castigo corporal que o torna especialmente perigoso quando aplicado à juventude. É que o castigo corporal desperta a natureza passional, que talvez esteja fora do controle do jovem em crescimento. Quando batemos num cão,
degradamos seu espírito, tornando-o um cão sérvio. E é lamentável que alguns pais julguem como sua missão na vida quebrar o espírito dos filhos pelo uso da vara. Se há entre a raça humana alguma falta universal mais aparente de qualquer outra, é a falta de vontade. Como pais, podemos remediar em grande parte esse mal, orientando a vontade de nossos filhos de acordo com nosso próprio critério, mais amadurecido. Assim ajudamos-los a crescer e a ter força de vontade, em vez de abrigar a indolência que aflige muitos de nós. Por esta razão, nunca bata numa criança. Quando for necessário um castigo, corrija-a tirando-lhe privilégios ou negando-lhe favores. Aos 21 anos, o nascimento da mente transforma o adolescente em homem ou mulher, completamente equipado para começar sua própria vida na escola da experiência. Acompanhamos assim o espírito humano durante todo um ciclo de vida, desde a morte até o nascimento e até chegar à maturidade. Vimos como uma lei imutável governa cada um dos seus passos, e como ele está sempre rodeado pelo cuidado amoroso dos grandes e gloriosos seres que são os ministros de Deus. O método para o seu desenvolvimento futuro será explicado num trabalho posterior que versará sobre a iniciação mística cristã.